Olá pessoal, muito axé e alegria, mais um Minutos de Umbanda. Vou estar gravando para você hoje para falar sobre autoridade espiritual. Então, autoridade espiritual nada mais é como o plano espiritual nos vê, como o plano espiritual nos enxerga, como o plano espiritual nos responde ou nos auxilia. É muito importante a gente pensar como é nossas ações, como é nossos pensamentos, como que é a nossa fala. Isso impacta diretamente na nossa caminhada espiritual. Como a gente constrói a nossa caminhada espiritual nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso comprometimento. O que a autoridade espiritual impacta na nossa vida? Como a gente pode mensurar isso na prática? Tem um exemplo, não sei se todos já viram, mas eu vou estar comentando. É o exemplo do filme, mesmo que seja um filme católico, mas dá pra gente mensurar a autoridade espiritual perante aos obsessores. Então, o filme do Exorcista é um exemplo sobre a autoridade espiritual. Tinha um padre, exorcista, e tinha uma menina que estava possuída. Esse padre foi lá visitar essa menina, e aí o demônio, no caso da Igreja Católica, o demônio estava possuindo a menina. Ele incorpora na menina, ele faz a possessão nela, modifica tudo, e ao padre tentar retirar ele da menina, o demônio acessou tudo a vida do padre, todas as ações, todos os pensamentos, todas as falas, e começou a revelar todos os podres. Então, assim, tudo que o padre fazia de errado, tudo que ele pensava de errado. O que o demônio ali quis dizer? Que o padre não tinha moral, ele não tinha ética, ele não tinha comprometimento para poder retirar o demônio da pessoa. Então não ia retirar, não ia sair. Ele não era digno. O demônio, mesmo sendo demônio, ele sabe que ele é demônio. Ele sabe que ele é um obsessor. Ele está na posição dele. Então ele está ali já. Agora, se você não tem moral, se você não tem ética, se você não faz o bem, se você só pensa coisas erradas, se você só fala coisas erradas, se você trai, se você não tem comprometimento, se você não tem respeito com o sagrado, toda a autoridade espiritual, todo o respeito com o sagrado vai te respeitar? Não vai. Nem te proteger, nem te amparar. Então, assim, a gente precisa rever tudo que a gente faz. A gente não tem que ser puro, mas a gente tem que, todos os dias, um grãozinho de areia, um tijolo por dia, ser um melhor do que a gente foi no dia anterior. Para que a gente possa, no momento que a gente precisar, em algum momento cada um de vocês vão se deparar com uma situação de obsessão. Isso voltando para a visão da Umbanda, uma situação de obsessão, uma situação de quiumba. E como você vai encarar essa quiumba? Como você vai encarar esse obsessor? Você vai conversar? Você tem que levar amor, você tem que acolher. Eu sempre prego que a gente tem que tentar converter esse obsessor para o nosso lado, trazer ele para a luz, mostrar que ele pode mudar. Agora, se ele não querer te escutar, ele começar a te atacar, e você chamar as suas entidades, chamar o seu guardião, e você não ter uma resposta, porque você não tem moral, você não tem comprometimento na sua firmeza, você não está nem aí pro seu guardião, você só chama ele na hora que você precisa, você não conversa com ele, você não cria uma intimidade, você chama sua pombagira, não te responde, nunca se firmou para ela, ou tomou um banho, ou conversou com ela. Você vai chamar o seu preto velho, nem um café se oferece para ele. Você não tem ali um comprometimento de criar uma relação com as suas entidades. Você vai chamar um orixá, você nunca fez uma oferenda. Então, como que você cria essa relação, como que você cria a autoridade para poder ter esse respeito do plano espiritual? Então, assim, são pequenas coisas
que a gente faz diariamente para poder criar toda essa egrégora, toda essa energia para poder nos amparar no momento que a gente precisar. Então eu vou falar para vocês, se um dia vocês precisarem do auxílio do orixá, como que vocês estão com os orixás? Precisa refletir sempre, nos orar e vigiar sempre, para que a gente não fique cego das ações que a gente possa tomar. Desde o primeiro dia que vocês colocam o pé na Umbanda, com a espiritualidade, vocês começam a construir no plano espiritual um alicerce, uma estrutura, como se fosse um terreiro, o templo de vocês. A espiritualidade começa a trabalhar para construir isso. Só que todas as ações erradas, todos os pensamentos errados, todas as atitudes erradas, todo o mal que às vezes acaba desejando por irmão, ou por uma pessoa que você conhece, ou que fez mal para você, e você acaba ficando com raiva, em vez de construir, você começa a derrubar. Então a gente tem que começar a pensar muito no que a gente fala, no que a gente age, no que a gente pensa, perante ao próximo, perante a espiritualidade. Um exemplo é o comprometimento. Então assim, para vocês terem uma noção, não escondo de nada de ninguém isso, mas eu acho que vocês já perceberam. Eu faço o calendário anual. É um compromisso anual que eu tenho com a espiritualidade. Quando eu faço o calendário, eu faço junto com a espiritualidade. Eu recebo a intuição do Pai José, às vezes do Exu, às vezes do caboclo que vem junto, ou do malandro, ou do boiadeiro, ou do cigano, ou do herê, se manifesta na hora que eu estou fazendo o calendário. Falando, eu quero, a gente precisa estar aqui, ou a energia do orixá começa a emanar para poder ter esse dia. Principalmente nas vivências. Então eu assumo um compromisso com a espiritualidade durante um ano. De dias que a gente vai no ponto de força, de dias que vai ter a gira. Quando eu assumo esse compromisso, o que acaba acontecendo? A espiritualidade movimenta tudo para que isso aconteça. Por quê? Porque vai várias pessoas nesse dia, principalmente nas vivências, é externo. E quando é gira, acaba sendo interno lá na tenda, mas é aberto. Então toda a espiritualidade sabe que vai acontecer a gira naquele dia. Então se é uma gira de Exu, uma gira de boiadeiro, uma gira de cigano, vai acontecer essa gira. A espiritualidade começa a movimentar pessoas externas, pessoas que precisam desse auxílio daquela linha de trabalho. Então vai trazer pessoas para receber o passe, receber a orientação naquele dia. Aí eu quebro esse compromisso, cancelo a gira. O que vai acontecer se eu cancelar a gira? As pessoas que precisavam receber o auxílio não vão receber. As pessoas que estão em tratamento não vão receber. O que acaba acontecendo? Eu vou quebrando o quê? Vou quebrando minha autoridade espiritual. Eu vou quebrando o compromisso espiritual que eu assumi com as entidades, com os orixás, com os guias e os mentores, para estar recebendo esse axé. Eu vou prejudicar várias pessoas, não só da corrente, como externamente. Olha o impacto que isso causa no plano espiritual. Então, assim, assumir um compromisso de gira, de tratamento, de vivência, de firmeza, de trato, de acordo, porque trato e acordo não é pacto, isso são tratos, são acordos. Acordo para poder me ajudar minha família, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade em pró. Então eu tenho que fazer minha parte, a espiritualidade vai fazer a dela. Isso acontece muito com os malandros, com os exus, para poder movimentar, só que eu vou ajudar uma pessoa próxima, entendeu? Então isso, se eu falho com isso, eu impacto uma cadeia de eventos, de pessoas que estão precisando. A espiritualidade começa a dificultar as pessoas, não me dificultar, mas prejudica um monte de pessoa. Então, assim, se eu assumo um compromisso, eu tenho que assumir isso, eu tenho que cumprir, porque senão, o que acaba acontecendo? Acaba prejudicando.
E na hora que eu precisar, não é na hora, gente. Não vai acontecer na hora. Então, assim, se eu faço uma oferenda, eu faço um pedido, dependendo do pedido, às vezes resolve imediato. Se for algo complexo, pode ser que demore alguns dias, alguns meses. Depende da complexidade. Mas e aí? Se eu sou pronto para a espiritualidade, eu estou de prontidão para auxiliar, para prestar caridade, para ajudar as pessoas que precisam, a espiritualidade vai me ajudar, vai me abençoar. Não é uma troca, mas vai me abençoar quando eu realmente precisar. Eu tiver o meu merecimento, vai ser uma bênção para a minha vida. Então eles vão me ajudar. Entendeu? Vai medir esforço. Se não for tão complexo, não vai medir esforço para me ajudar. Eu não faço pensando nisso, mas isso acontece. Agora, eu pergunto para vocês, se vocês pedirem, qual é o tempo, como vai ser essa resposta? Imediato não é. Eu tenho alguns filhos que eu vou até pedir, se puderem, assim que ver esse vídeo, comentar nos comentários, referente a pedidos de trabalho, a referente a oferendas, a curas, a libertações, a desobsessão, a caminhos abertos que tiveram quando pediram para a espiritualidade. E você? Você tem algumas bênçãos para poder compartilhar? Comenta aqui nos comentários, curte, compartilha. É muito importante para poder estar levando essa mensagem para frente. E assim, o que eu posso te falar além disso? Você assume um compromisso não só com a espiritualidade do próximo. Comece a ver sobre as suas entidades. Assuma um compromisso com as suas entidades. Fortaleça a autoridade das suas entidades. Vai pedir algo? Peça primeiro para as suas entidades. Fortaleça a fé das suas entidades. A energia das suas entidades. Às vezes você acaba assumindo compromisso com a entidade do outro. Porque às vezes você não confia na sua espiritualidade. Passa a ter a autoridade com a sua espiritualidade. Não que a do outro não possa ajudar. Pode, do irmão pode ajudar. A minha que me acompanha pode te ajudar, claro. Só que você precisa começar a fortalecer a sua autoridade no plano espiritual, o seu comprometimento no plano espiritual, para as coisas cada vez mais fluírem na sua vida. Lembrando, não é só o plano elevado, mas o plano inferior também te enxerga, também te vê. Atraia para você espíritos elevados, espíritos que te admiram na sua caminhada. Pensa nas ações, no que você fala, no que você faz, para criar cada vez mais essa admiração, para as coisas fluírem na sua vida. Pessoal, axé e até a próxima.